para gravar um vídeo sobre teologia da nova aliança. Imagine que você tivesse que explicar qual é a estrutura em que a revelação progressiva do Antigo para o Novo Testamento, até chegar em Jesus Cristo e até o fim dos tempos, digamos assim, como que essa estrutura narrativa é montada, como que a revelação progressiva progride, se desenvolve ao longo da história bíblica, certo? Você explica isso normalmente através de alianças, por exemplo, ou dispensações. Bom, isso vai influenciar como você vê o Antigo Testamento, a relação entre Antigo Testamento e Novo Testamento, em vários tópicos. Por exemplo, o povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento. Qual é a relação entre eles? É uma continuidade? É uma descontinuidade? São dois povos diferentes? Deus trata de formas diferentes? Ou é o mesmo povo? O povo do Novo Testamento, ele é a continuidade, substitui do Antigo Testamento, herda as promessas do povo do Antigo Testamento? Um outro assunto, como a gente enxerga a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, ela continua no Novo Testamento? Ou ela era para aquele momento específico, aquela dispensação específica, para aquela aliança específica? Ou continuamos com uma lei, não temos mais lei, há uma nova lei? Enfim, esses são temas que eles acabam sendo tratados quando a gente resolve explicar, estruturar a revelação da metanarrativa bíblica, certo? Resolve explicar a progressão da história da salvação na Bíblia. Então, eu hoje vou gravar um vídeo sobre um dos pontos, um dos sistemas que tenta explicar justamente essa progressão e a relação entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Certo? Há muito tempo atrás eu fui impulsionado aí nas redes sociais a manifestar minhas posições teológicas sobre alguns assuntos. Um dos assuntos era a estrutura da narrativa bíblica. Bom, na época eu não soube me posicionar, porque eu realmente não tinha conhecimento do assunto. Então eu fui dar uma estudada, né? E verifiquei que as duas principais posições, digamos assim, os dois extremos de um lado e de outro desses sistemas eram o dispensacionalismo e a teologia da aliança, também conhecida como teologia do pacto ou então aliancismo, certo? E eu, estudei os dois sistemas e eu percebi que eu não era nem dispensacionalista, nem aliancista. Então eu estudei um pouquinho mais, né? Fui procurar, descobri que no Brasil a gente não tinha material sobre o assunto na época, mas eu encontrei a teologia da nova aliança. O que é a teologia da nova aliança? É justamente um sistema que pega os pontos fortes do dispensacionalismo e da teologia da aliança e descarta os pontos fracos desses dois sistemas e desenvolve então um sistema para explicar como que a revelação progride ao longo da história bíblica. Como que nós devemos enxergar, de um ponto de vista realmente hermenêutico, de interpretação, por exemplo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a relação entre os dois, se existe continuidade e descontinuidade entre os dois, né? E como os momentos da história bíblica, as alianças da história bíblica, as dispensações da história bíblica se relacionam umas com as outras. Então, a teologia da nova aliança é um desses sistemas que tenta explicar como a estrutura bíblica, da metanarrativa bíblica se apresenta. Ou então, dizendo de outra forma, qual é a melhor explicação, certo? Ou a melhor estrutura sobre a qual colocar a metanarrativa bíblica para explicá-la. Como que surge a teologia da nova aliança? Inicialmente, ela não é um sistema. Ela é, na verdade, uma reação dentro de círculos batistas reformados, à teologia da aliança. Certo?
Então ela surge reagindo justamente aos temas de continuidade, descontinuidade entre o Novo e o Antigo Testamento, principalmente em relação à lei, também em relação a Israel, e a forma de estruturar, né, as alianças da teologia do pacto, né, do Antigo e Novo Testamento principalmente, a aliança da graça, né? Então ele não surgiu como um sistema, mas como uma reação a alguns pontos do aliancismo. Claro, ela veio então assim a concordar com alguns assuntos no dispensacionalismo, porém, ela, como eu disse antes, ela acaba, digamos assim, à medida que vai sendo construída, ela acaba discordando do aliancismo em alguns pontos, rejeitando também alguns pontos do dispensacionalismo, pontos mais fracos, e abraçando o que eles têm de mais forte, mais bíblico, na opinião, claro, de quem constrói a teologia da Nova Aliança. A teologia da Nova Aliança, no Brasil, ela ainda está, digamos assim, tem pouco material, embora a gente já tenha aqui no Brasil alguns livros extremamente importantes, o que há de melhor hoje, eu acho, em relação a desenvolvimento do sistema, né? Vou mostrar para vocês. Primeiro, uma obra interessante de vocês conhecerem é essa aqui, ó, Continuidade e Descontinuidade, da editora Agnus. Essa obra aqui, ela trata justamente sobre temas específicos, por exemplo, povo de Deus. Se ele continua ou se ele, digamos, descontinua em relação ao Antigo e Novo Testamento. O povo do Novo Testamento substitui o Antigo? É uma continuidade do Antigo? Outro tema, a lei. A lei do Antigo Testamento, ela continua no Novo? A lei do Antigo Testamento é outra, ela acaba, ela se torna obsoleta e agora a gente vive sobre outra lei ou sobre nenhuma lei? Quais aspectos da lei, se a lei continua, quais aspectos da lei do Antigo Testamento que continuam? Certo? Então, a continuidade e descontinuidade da lei. Dois pontos bastante importantes. Bom, em termos de teologia da Nova Aliança, alguns livros interessantes para você, né, entender aqui o sistema são esses aqui. Ó. O primeiro e mais importante, O Reino de Deus através das Alianças de Deus, do Peter Gentry e do Stephen Vellon. Esse livro vai trazer uma abordagem teológica, né, bastante aprofundada de como se dá o pensamento da teologia da Nova Aliança. Aqui, uma outra obra, né, um pouquinho mais recente, Aliancismo Progressivo. Eu já vou falar sobre esses termos, mas ela também é uma, digamos assim, ainda um pouco mais aprofundado, né, mais detalhado do que essa obra aqui. No entanto, certo? Ela apresenta os argumentos principais com algumas diferenças já de sistemas da teologia da Nova Aliança, né? A teologia da Nova Aliança, ela é um sistema relativamente abrangente, certo? Ela tem alguns pontos fundamentais e dentro desses pontos fundamentais você pode construir uma teologia. Por isso, ele é abrangente. Assim como o dispensacionalismo, por exemplo, você tem alguns fundamentos e acaba, digamos assim, permitindo a construção de vários sistemas. Por exemplo, como eu falei antes, o dispensacionalismo progressivo, o dispensacionalismo revisado ou o dispensacionalismo clássico. Também a teologia da aliança, com a Confissão de Fé de Westminster, ou então com a teologia da aliança, ou pactualista batista reformada. Assim também a teologia da Nova Aliança, ela permite esse tipo de, essa variação dentro das construções em cima das suas bases, né? Então vamos lá, a gente tem, né, dentro da teologia da Nova Aliança, o aliancismo progressivo, certo? Que é um desenvolvimento da teologia da Nova Aliança. A gente tem uma teologia da Nova Aliança batista, que é a mais antiga, digamos assim, em relação ao sistema, né? Que foi a primeira reação, montagem de um sistema a partir daquela reação ao aliancismo. A gente tem também a
a teologia, o luteranismo modificado de Douglas Moo, por exemplo, a teologia do D.A. Carson, né, a ideia, o pensamento dele sobre essa relação entre Antigo e Novo Testamento e história da salvação. Então a gente tem uma série de sistemas que podem ser construídos a partir das bases da teologia da Nova Aliança. Eu vou mostrar aqui agora, só para vocês terem uma ideia, uma imagem que vai mais ou menos detalhar isso, beleza? Então agora aí, como vocês podem ver na imagem, a gente tem, num extremo, o aliancismo, num extremo de continuidade. O que seria um extremo de continuidade? Com isso aqui, né, importante deixar claro, eu não estou dizendo que todo aliancista defende isso, ou quando eu falar do dispensacionalismo, todo dispensacionalista defende isso, não. Eu vou tratar aqui em termos bem extremos, certo? Mas saibam que os sistemas, eles, né, a tendência de continuidade e descontinuidade, ela pode aumentar, reduzir, dependendo do defensor, né? E dependendo do sistema. Mas, vamos lá. No âmbito da continuidade, no extremo da continuidade, a gente teria o aliancismo. Como é que ele funciona? Vou pegar dois tópicos aqui, né? Em relação à lei, o aliancismo tende à teonomia. Ele tende, não é que todo aliancista é teonomista. Mas ele tende à teonomia, que é aplicar a lei do Antigo Testamento, a lei moral e a lei civil, no Novo Testamento. Existe uma continuidade, então você vai ver muitos aliancistas que são teonomistas, que dizem que a lei civil, inclusive do Antigo Testamento, ela deve ser aplicada nos dias de hoje, por exemplo, no Brasil. Além da lei moral de Deus. Eles dividem a lei, né, em algumas partes. Eles dizem que a lei cerimonial ela foi concluída em Cristo, ok? Né, sacrifícios e tudo mais, sacerdócio. No entanto, a lei civil e a lei moral continuam. Então você vai ter esse extremo de continuidade, né? Também você vai ter um supersessionismo. O que seria isso? Que o povo do Novo Testamento, não confundir com supersessionismo aqui político, tá? Mas teológico puramente. Você vai ter dizer que o povo do Novo Testamento, a igreja, substitui Israel. De certa forma é uma continuidade. Deus tem um povo só, então é uma continuidade, de forma que você pode olhar para o Antigo Testamento e ver em Israel a igreja de Jesus. Certo? Beleza, você pode ver ali, ó, dentro do escopo do aliancismo, que você tem ali a Confissão de Fé de Westminster, que é um pouco mais à esquerda, aí, mais para continuidade, e você ainda tem depois, mais para cá, né, em direção ao centro, uma teologia aliancista batista, de 1689. E outros desenvolvimentos, né, que tem por aí. Aqui são só exemplos. Lá no outro extremo, você vai ter a descontinuidade. No caso, quem representa aí e tende mais à descontinuidade são os dispensacionalismos. Né, o dispensacionalismo clássico bem aí à direita, ali, e o dispensacionalismo progressivo mais ao centro, né, tendendo um pouquinho mais para continuidade, mas ainda bem na descontinuidade. Tá? Como é que eles veem os aspectos aí da lei, por exemplo? Enquanto lá o aliancismo tende à teonomia, o dispensacionalismo, sistema de descontinuidade, tende à antinomia. Certo? A lei do Antigo Testamento acabou, se tornou obsoleta completamente, não tem mais nenhum significado para hoje, de forma que hoje a gente está sem lei. Ou então a gente poderia até dizer que a gente tem uma nova lei no Novo Testamento. Mas o fato é que a lei, em nenhum sentido, nessa tendência de descontinuidade, ela continua no Novo Testamento, para o povo da nova aliança. A tendência do sistema é sionista, num sentido teológico, tá? De dizer o seguinte: Israel e igreja são povos completamente diferentes. Um não tem continuidade com o outro, de forma que Deus tem uma aliança com Israel e outra com a igreja.
A igreja, em certo sentido, é só um parênteses na história. Certo? Deus está tratando com a igreja agora temporariamente, mas futuramente vai voltar a tratar com Israel nos termos da aliança antiga. Certo? Então, Israel continua tendo uma importância nacional, vai governar o mundo, as promessas da antiga aliança vão se cumprir para eles. De certa forma, nem é uma antiga aliança, né? Ela é obsoleta para nós, mas não para Israel. Então, eles tendem a descontinuidade entre o povo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, nesse sentido. Certo? E o que a gente tem no meio aqui? A gente tem no meio, certo? Equilibrando o sistema e a teologia da nova aliança. Como é que ela funciona em relação a esses dois assuntos? Em termos da lei, olha como ela vai se posicionar de um lado e de outro aqui, né? Em termos da lei, da continuidade da lei, ela diz o seguinte: não, realmente, os dispensacionalistas estão corretos. A lei, parcialmente corretos. A lei se tornou obsoleta. Certo? A lei não continua do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nem mesmo os 10 mandamentos. Não estamos sem lei, estamos submetidos à lei de Cristo, mas não é igual à lei do Antigo Testamento, nem a lei moral, nem civil ou nada parecido. Então a lei, ela foi concluída em Cristo. No entanto, dentro da perspectiva, por exemplo, do aliancismo progressivo, que é um desdobramento da teologia da nova aliança, a lei ela vai ter uma importância pedagógica para revelar a sabedoria de Deus ao longo da história, a história da salvação e a justiça de Deus. Então ela ainda conserva um aspecto muito positivo que é pedagógico na nova aliança, mas não como lei. Como lei, não. E no assunto, por exemplo, do povo. Do povo, a gente tem uma tendência ao aliancismo. No entanto, uma diferença bastante grande. Por exemplo, o aliancismo diz, né, a tendência do sistema de continuidade vai dizer que o povo da nova aliança substitui da antiga e herda as promessas da antiga. Mas, na teologia da nova aliança, não. Na teologia da nova aliança, Jesus, ele herda as promessas do povo. E é Jesus quem substitui o povo do Antigo Testamento, Israel. Jesus é, na verdade, o descendente da promessa. Não era Israel ou o povo todo, descendente de Abraão, descendentes da promessa. Mas Jesus era o descendente da promessa feita a Abraão. De forma que Jesus Cristo, ele cumpre a missão de Israel dada na Antiga Aliança, ele recebe as promessas de Deus da Antiga Aliança, e todos aqueles no Novo Testamento, na igreja, que estão ligados a Cristo, recebem, então, por causa da sua ligação com Cristo, as promessas de Israel. Então não é povo do Antigo Testamento igual a povo do Novo Testamento. Não. É povo do Antigo Testamento igual a Cristo, ou Cristo igual ao povo do Antigo Testamento. E quem está ligado em Cristo, por consequência, recebendo as promessas feitas ao Israel verdadeiro, que, no nosso entendimento, no entendimento da teologia da Nova Aliança, é Cristo. Então, nesses dois aspectos que eu selecionei aqui, por exemplo, a gente tem a teologia da Nova Aliança concordando ora com o dispensacionalismo, e parcialmente, né, e concordando ora parcialmente com a tendência do aliancismo. Certo? Bem, e quais são os fundamentos da teologia da Nova Aliança? Certo? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa dizer o seguinte: todos os sistemas eles entendem que existe uma certa progressão na revelação, ou seja, a revelação é progressiva. Você não tem tudo que você precisa saber em Gênesis capítulo 1 ou Gênesis de 1 a 11. Você tem muita coisa ali, mas a revelação progride até que a gente tem Apocalipse, uma revelação mais completa, inclusive da consumação do plano de Deus ao longo da história e do futuro.
Então, todos os sistemas entendem isso. No entanto, existe uma diferença grande hermenêutica entre eles, certo? A teologia aí está o fundamento, por exemplo, que traz a diferença entre a teologia da Nova Aliança e outros dois sistemas. Na teologia da Nova Aliança, e o nome surge daí, a Nova Aliança, ou seja, o Novo Testamento, ele tem prioridade hermenêutica em relação ao Antigo Testamento. Ou seja, você tem que olhar as alianças, as dispensações, os pactos, enfim, como você entender, né, a estrutura da história, você tem que olhar tudo que vem antes de Cristo a partir do ponto de vista da Nova Aliança, porque ela é considerada, dentro da teologia da Nova Aliança, uma revelação completa. E a revelação que nós temos anteriormente, inclusive da Antiga Aliança, ela é uma revelação incompleta. De forma que o Novo Testamento tem prioridade de interpretação sobre o Antigo Testamento. As promessas do Antigo Testamento, né, para Israel, elas são e ganham significados completos a partir e em Jesus, a partir da Nova Aliança. Então, a Nova Aliança, no sentido hermenêutico, ela tem prioridade de interpretação. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto seria dizer o seguinte: a Nova Aliança, ela não é e não faz parte de um pacto maior, de um pacto da graça, como a teologia do pacto ou aliancista defende. Não, ela é realmente uma novidade. Ela acrescenta revelação e não meramente continua uma revelação. Existe novidade, grandes novidades nessa nova aliança, de forma que ela é o cumprimento das expectativas da antiga aliança. E quando chega a nova aliança, a antiga aliança se torna obsoleta, se cumpre, alcança o seu objetivo e ganha não apenas novos contornos, mas começa algo novo realmente. Embora algumas coisas, claro, ela vai continuar, mas realmente é mais do que uma continuação de um pacto de graça, certo? Por outro lado, ainda dentro desse segundo ponto, ela não é também uma descontinuidade e muito diferente da antiga aliança. No sentido de que, não, uma aliança é para um povo, outra é para outro, então são duas coisas diferentes. A aliança para um povo do Antigo Testamento, ela continua, mas ela vai voltar lá no futuro. Não. Ela realmente completa, ela realmente alcança o alvo da antiga aliança. De forma que aquelas promessas, aqueles alvos do Antigo Testamento foram alcançados na Nova Aliança. Não vai precisar haver um tempo no futuro em que aquela aliança vai ter que retornar, certo? Os elementos da Antiga Aliança retornar com o povo da Antiga Aliança, porque as expectativas dela já foram alcançadas, certo? Então, por exemplo, não vai precisar Deus dar para Israel, do Antigo Testamento, cumprir aquela promessa de dar para eles a Palestina, uma faixinha de terra. Por quê? Porque essa promessa se cumpre no Novo Testamento, conforme Romanos 4, em Cristo recebendo o mundo inteiro debaixo do seu governo. E Deus prometendo o mundo inteiro para Abraão. Poxa, mas que promessa era essa? O mundo inteiro não era uma faixinha de terra lá na Palestina? Não, agora é o mundo inteiro. Através de Cristo, na nova aliança, a gente descobre isso. É mais ou menos o seguinte, nesse aspecto, né? Imagine um pai, né, que promete para o seu filho bem pequenininho que vai dar uma carroça para ele no futuro, certo? Ele vive num tempo onde não existem carros motorizados. Só que no futuro, quando ele chega à maioridade, já existem carros. E agora o pai diz, olha, lembra que eu te prometi uma carroça? Está aqui um carro,
certo? Então, existe sim o cumprimento daquela promessa. Muito melhor, que é o carro. E ele não vai precisar voltar lá e dar uma carroça para o filho, porque a promessa se cumpriu, né, certo? De uma forma muito maior e surpreendente, certo? Mas a promessa foi cumprida. Então, né, só amarrando as pontas aqui, então não é basicamente uma continuidade, como diria a teologia da aliança, de um pacto maior, é realmente uma nova aliança. Mesmo assim, não é uma aliança totalmente diferente, né, de um povo e para o outro, de forma que ela se torna obsoleta, acaba aqui, é uma coisa, outra coisa, não. Ela cumpre as expectativas, sim, de forma muito maior, mas ela cumpre as expectativas da antiga aliança. Então, ela também tem continuidades, ok? Então, é mais ou menos nesse sentido aí que as bases fundamentais da teologia da nova aliança funcionam. Então é isso aí, pessoal. O assunto é um pouco complexo mesmo, tá? Eu espero ter esclarecido pelo menos algumas coisas para vocês, pelo menos para situar vocês aonde a teologia da nova aliança entra dentro dessa discussão, certo? Onde ela se posiciona. Você pode conferir aí alguns artigos no deusamomundo.com, né? Em relação a Israel e Igreja, procure lá. E outros mais, a lei, né, da perspectiva do oleancismo progressivo. E você pode também adquirir esses livros aqui, que eles vão te dar uma base sensacional para o assunto. Beleza? Deus abençoe a todos.